Lula sempre quis ser um político de ampla aceitação, e por isso que chegou à presidência, por isso que governou por 2 mandatos, por isso que teve grande aceitação, não só no Brasil, como no exterior. Pessoas como eu não têm uma simpatia natural por esse estilo do Lula. Eu fui crítico do Lula lá atrás, quando ele fez a primeira movimentação nesse sentido. Mas, em retrospecto, com o passar dos anos, que a gente tem que reconhecer que ele demonstrou uma sintonia com o país que políticos mais radicais, como Requião, Brizola, não demonstram, sabe? É o Brasil, gente. Não adianta querer que o Brasil seja um país propenso à radicalização, não é. E a gente pode até não gostar disso, mas é uma realidade da nossa nação, né? Eu acho que o Lula demonstra sintonia com o país e com as circunstâncias também, né? Isso. Que não é simplesmente o sentimento geral da população, quer dizer, qual que é a correlação de forças global, também, é um pouco isso. É que quando o Lula voltou com aquela força em 2021, ele percebeu que estava voltando com força, mas que as circunstâncias não eram tão favoráveis. Ele tinha que construir um bloco político capaz de vencer as forças de reação que existiam e existem ainda, né? O tweet do Lula de hoje foi esse aqui, Paulo. Eu digo sempre que o povo não quer nada exagerado. As pessoas querem um emprego com um salário decente. Então, é rever um pouquinho da reforma trabalhista, comer bem, melhorar as condições alimentares da população. Aliás, o Flávio Dino tem defendido uma ideia muito importante, que é uma rede nacional de segurança alimentar, com milhares aí de restaurantes populares, ter uma casinha própria, então retomar programas como Minha Casa Minha Vida, colocar suas crianças numa boa escola, né? E quem não quer que seu filho um dia seja doutor, é manter as políticas de ação afirmativa, enfim. Boa semana e vamos juntos construir o Brasil. Se esse tweet resumisse o programa, seria um programa moderadíssimo, né? Esse tweet pode, inclusive, ser deturpado com a seguinte frase: o povo se contenta com pouco. O Lula chega perto, às vezes, de sugerir isso, sabe? Ele diz para as elites: olha, calma, o povo não vai querer muito. Calma, senta que o leão é manso, volta a dizer, né? Então, o Lula frequentemente beira o conformismo, viu? É duro dizer isso, talvez esteja até exagerando, esteja sendo injusto com o grande líder que o Lula é, mas frequentemente a moderação dele é tão arraigada, tão permanente, que ele beira o conformismo, né? Mas isso sinaliza, Paulo, também assim, a gente está olhando aqui de fora, né? Você está em casa, eu estou aqui no escritório, a gente está falando, a gente não está vivendo, vamos dizer assim, o calor, né, dessa transição. Talvez estejamos no meio de uma transição pactuada também, né? Eu diria com certeza. Com certeza, né? Tudo no Brasil é pactuado, né, para falar a verdade, né? É uma transição pactuada e muito bem pactuada sob a liderança do Lula, né? Um dia eu estava discutindo num seminário com a presença de um líder da CUT, sabe? E surgiu esse tema. Aí o cara falou assim, não me lembro o nome dele, infelizmente: não é conciliação que a gente tem que buscar, é negociação dura. E eu acho que, na verdade, é isso, né? O Lula não vai buscar conciliação pela conciliação, vai negociar duramente para conseguir superar as resistências à construção de um país solidário, justo, né? Eu vou botar, Paulo, aqui na tela um artigo que foi publicado hoje na Folha de São Paulo, que me chamou a atenção. Tem tudo a ver com essa questão da negociação com as elites, né? E não é casual que um artigo desse saia com destaque, que foi publicado na Folha. Escrito pelo Gustavo Iosp, família aí de empresários, banqueiros, frequentava aí as páginas das revistas Exame, Veja, Folha de São Paulo, e o artigo dele se chama Por que votarei no PT pela primeira vez? Né? E aí ele fala, ele está dialogando, na verdade, com os liberais, com aquela turma que queria uma terceira via e vê que a terceira via não decola. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Lula não vai conduzir o Brasil na direção que eu desejo, mas o Bolsonaro taca fogo no navio e é um cara comprometido com a morte. Então, ele está anunciando voto no Lula. É uma sinalização importante da chamada elite brasileira, não sei se você concorda. Porque os empresários são muito realistas, né, Léo? Eles estão vendo que a onda Lula é inevitável e estão querendo aderir. E os que aderirem primeiro e publicamente vão ter uma ligeira vantagem sobre os outros. Então é
corrida para ficar no lado certo da eleição, né? Eu vejo isso com um pouquinho de cinismo, sabe? Mas tudo bem, estão todos muito bem-vindos, porque se trata de derrotar o inominável, né? Então, mas sem ilusões, né? Sem ilusões, esses caras vão querer aderir para ter vantagens. Não estou falando especificamente desse sujeito aí, que eu nem conheço, mas vão querer vantagens, os mais poderosos vão querer dominar o governo, colonizar o governo, volto a dizer, né? O Lula sabe muito bem disso, porque um movimento muito semelhante foi feito em 2003, 2004, no início do primeiro mandato dele como presidente.